Muito bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um vídeo da série Maná Diário. Se esse conteúdo, se os nossos conteúdos têm abençoado a sua família, a sua casa, eu peço muito gentilmente que você curta, que você comente e principalmente que você compartilhe, se tornando um disseminador do Evangelho, mesmo que no campo digital. E se você é novo por aqui, sugiro que você se inscreva no canal, ative os sininhos de notificações, isso lhe permitirá estar mais conectado com a família Manaim e receber conteúdos bíblicos, palavra de Deus, todos feitos com muito amor, com muito temor, pela equipe da Igreja Batista Manaim em Alphaville, São Paulo. Continuamos com a minissérie Salvação na Família, Salvação Familiar. Este é o quarto vídeo. Nos 3 vídeos anteriores, nós falamos no primeiro vídeo da introdução, da importância da família, ratificando isso. No segundo vídeo, nós falamos e reforçamos que a salvação é individual, mesmo para aqueles que nós mais amamos, mesmo para aqueles da nossa família. E do penúltimo vídeo, nós adentramos no trecho do versículo do livro de Josué, que fala: eu e minha casa serviremos ao Senhor, indo mais profundo na análise desse trecho, que não é uma promessa, e sim uma constatação de um homem de Deus que ali ratificava que, a despeito dos demais, ele e a casa dele permaneceriam aliançados com o Senhor, frente a um povo que se rebelava e que envergonhava o Deus Santo. E nesse tocante, por isso, se você não assistiu os demais vídeos, está chegando esse primeiro, eu sugiro que vocês assistam os anteriores para entender toda a construção que o Senhor nos deu nessa minissérie. E tirando esse versículo de Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor, o segundo trecho mais clássico, utilizado em campanhas da família, utilizados talvez como uma promessa, fora de contexto, é: se creres, serás salvos, tu e tua casa. E esse é o título do nosso quarto vídeo. Se creres, serás salvo, tu e tua casa. Isso é uma promessa, isso é algo que aconteceu no contexto específico da Bíblia, porque se creres, for salvo você e sua casa. Se essa fosse uma promessa peremptória de Deus, uma promessa absoluta, todo crente estaria harmoniosamente com toda a sua família, salva e rendida aos pés do Senhor. Nosso trabalho evangelístico poderia focar em apenas uma única pessoa por família, e assim o reino expandiria vertiginosamente. E não é isso que acontece na prática. Mesmo os crentes piedosos, muitas vezes, têm que sofrer a dor de ver entes queridos. Mesmo crentes fiéis podem ver pais, mães, filhos, avós, primos, sobrinhos que ou nunca conheceram o Senhor ou já estiveram no caminho do Senhor e se afastaram. E esse versículo, se utilizado fora de contexto, ele pode ser utilizado, como eu já vi muitas vezes, pessoas querendo utilizar esse versículo fora de contexto para muitas vezes confrontar, cobrar Deus como se Deus nos devesse alguma coisa, dizendo: Senhor, a tua palavra diz, se creres, será salvo eu e minha casa, por que os meus não estão salvos? Mas não é isso que o contexto diz, e não é uma salvação automática que o texto está propondo, e nem tampouco é uma profecia. O que acontece aqui no caso, temos que lembrar a história, o pano de fundo. Paulo e Silas são presos por fazer o bem. Isso está narrado em Atos capítulo 16, e ali tem o emblemático episódio em que eles mesmos, açoitados, acorrentados, eles começam a adorar o Senhor, começam a entrar numa adoração genuína, e ocorre um terremoto, um mover de Deus grandioso, e as correntes são rompidas, e não só ele, como todos os presos teriam a sua liberdade imediata. E ali o carcereiro, que tinha responsabilidade sobre aqueles presos, vendo aquela cena, e naquela época o carcereiro era quase um fiador da vida daqueles que ele guardava, sabendo que se aqueles presos fugissem, ele já seria condenado à morte imediatamente, por isso ele já estava a ponto de se matar. E ali Paulo diz: não, estamos todos aqui. E ali eu fico imaginando o impacto desse testemunho, desse mover e dessa presença gloriosa de Deus. Porque Paulo e Silas estavam ali presos injustamente, mas os demais presos com certeza deveriam ter assaltantes, assassinos e diversos tipos de crimes, mas o texto é claro que eles também não foram embora. Eles ficaram ali sob a tutela de Paulo e Silas e do carcereiro. E nesse contexto, Paulo ele tem uma palavra direta com aquele carcereiro, que é o que nós vamos ver que está em Atos 16, versos 31 ao 33. Diz assim a sagrada palavra de Deus:
Eles responderam, falando ao carcereiro: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles e em seguida ele e todos os seus foram batizados. Ali Paulo, tendo uma palavra direta para eles: se você crê, será salvo você e sua casa. Mas se fosse essa salvação automática, era só o carcereiro aceitar, no efeito dominó, os demais seriam salvos. Não. E o texto é muito claro: se você crê, aí depois Paulo expõe para o carcereiro o que era o evangelho, o que era a boa notícia, ele creu. Depois eles vão para a casa do carcereiro, testemunham o que aconteceram e expõem o evangelho, a boa nova de Cristo, a salvação que há em Cristo Jesus, e a família aceita pessoalmente. E depois disso, ambos são batizados, finalizando o ciclo. Isso não está linkado a uma salvação automática. Está falando que Paulo orientou: se você crê, depois nós vamos lá e vamos apresentar o evangelho para a sua família, e conforme a sua crença, conforme você como um chefe de família, tendo aceitado, a probabilidade dos demais aceitar será grandiosa. Então aqui não se fala de uma salvação automática, não se fala de um Wi-Fi, de um Bluetooth, de um download de fé, não. O evangelho teve que ser pregado para o carcereiro individualmente, depois foi pregado para a família e eles aceitaram o evangelho e depois ambos foram batizados. Que nós possamos ter clareza também desse texto. O objetivo dessa minissérie não é nos tirar a nossa esperança da salvação da nossa família, não. Mas é, na verdade, entender que muitos trechos também são colocados fora de contexto, onde nós transferimos a responsabilidade para a palavra de Deus tirada fora de contexto, fico repetindo quase como um mantra, e esqueço de fazer o meu papel, o que me cabe para o alcance, tanto da minha família como aos que nos servem. E o que nos cabe é primeiro orar ao Senhor para que o Espírito Santo convença, oração constante, jejum e testemunhar ao Senhor. Testemunhar do Senhor essa verdade, para que também silenciosamente eles vejam a transformação do Evangelho em nós e através de nós. Se essa reflexão tocou seu coração de alguma forma, ou se você tem algum pedido de oração, sugiro que você deixe nos comentários, nós interagimos e a equipe de intercessores da Igreja Batista Manaim ora por todos os pedidos, não tenha nenhuma dúvida quanto a isso. E vamos finalizar orando. Senhor Deus, durante essa semana nós estabelecemos lá no primeiro vídeo uma semana dedicada à salvação dos nossos, onde nós, enquanto teus servos, Pai, nós nos humilhamos, mais do que ficar declarando palavras soltas aos ventos, nós rogamos ao Senhor, ao Espírito Santo, ao Deus que convence do pecado, da justiça e do juízo, que o Senhor tire, Senhor Deus amado, as escamas dos olhos, os ouvidos cerrados, que o Senhor adentre os corações, Pai, trazendo convencimento. Fortalece, Senhor Deus amado, a nossa fé para continuarmos, Deus amado, perseverando, lutando, Senhor Deus amado, no mundo real e no mundo espiritual. Nos ajuda, Deus amado, a testemunhar a verdadeira boa nova de Cristo a todo momento. E nos ajuda, Deus amado, a sair da simplicidade, sair, Deus amado, do automatismo religioso e encarar a fé cristã como ela deve ser encarada, uma fé de responsabilidade, onde cada um assume o seu papel de ser um cristão genuíno e não tem atalhos no Evangelho. Nos ajuda a compreender, Deus, que o Evangelho não é um Evangelho de atalhos, é um Evangelho de transformação, de mudança. Alcança a nossa família, Pai. Salva a nossa família. Salva os que nós nos amamos. Essa é a nossa petição. O Senhor é um Deus de Pai, o Senhor é o Deus da família. E nós cremos, Senhor, na nossa família, salva e rendida aos teus pés. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a você, a sua casa. Deus abençoe. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!